Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão para repartir a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes então uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come e beba, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A palavra deste dia, desta segunda-feira da 29ª semana, ela nos coloca na relação com os bens, com os dons, os bens deste mundo, e saber com eles trabalhar. A primeira leitura da carta aos Efésios, Paulo nos mostra que a razão de existir, a razão de caminhar de um ser humano, de uma pessoa, é a vida eterna. Neste mundo nós não encontramos respostas e também o homem, a pessoa humana, por si só não encontra caminho de salvação, não encontra saída. A vida terrena termina na morte. E então Paulo nos apresenta a ressurreição, a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, a salvação como dom de Deus, como graça, como presente. Por isso, Deus que tomou a iniciativa, nos visitou na pessoa de seu Filho Jesus, nos resgatou da morte, do pecado, das trevas, e nos colocou então junto ao Pai, como que nos levou de volta para a casa da onde viemos. E no Evangelho, alguém se aproximou de Jesus e diz: diga para o meu irmão que reparta seus bens comigo. Jesus disse: por acaso sou eu juiz dos vossos bens? Quem me constituiu para repartir? E Jesus chama a atenção da preocupação com os bens. E por isso ele conta uma parábola para ensinar a nós, ensinar aos discípulos e ensinar para toda a humanidade o relacionamento sadio com os bens, com as coisas materiais. E aí ele conta essa parábola desse senhor, que tinha um campo grande, tinha uma boa lavoura, plantou uma lavoura bem grande, e o trigo estava muito bonito, ia dar uma boa colheita, ótima colheita, e ele diz: o que vou fazer? Onde é que vou guardar? Ah, já sei, vou renovar o meu silo, vou construir um armazém maior e vou armazenar o meu trigo. Quando acabou a colheita, pensou: bom, agora eu tenho alimento para muitos anos, vou comer, beber, me divertir, não preciso mais trabalhar. Aí o Senhor diz: louco, ainda esta noite lhe será pedida a tua vida, encontra a tua vida. De que te adiantou? Para quem fica tudo aquilo que acumulastes?
Por isso, essa é a relação nossa com as coisas, com os bens. E o próprio Evangelho diz que quem acumula neste mundo não é rico para Deus. É rico para Deus aquele que é capaz de partilhar, de doar a sua vida, de ter uma vida fraterna. Por isso não se encontra segurança diante dos bens materiais. A nossa segurança não está nos bens. Você pode possuir muitas coisas, acumular muitos bens, e de repente uma doença, um infarto te leva e você deixa tudo. E ainda vai deixar confusão, né, para os herdeiros, brigas, né, e ódio. Então, ser sábio é colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquele que nos dá os bens e não nos bens. Né? Por isso, é sábio aquele que sabe colocar a sua confiança, a sua esperança em Deus. Não aquele que dá todos os bens para não, e não nos bens. E a grande tentação de nossos dias, do nosso mundo, da nossa sociedade, a grande tentação é de acumular, é de se dedicar, gastar tempo, o melhor que você tem, gastar em função dos bens. E eles ficam aqui, né? Eles não vão conosco. Né? Daqui só se leva o bem que se faz, né? Diz o canto. Daqui só se leva o bem que se faz. Os bens que se acumulam vão atrapalhar, né? Vão atrapalhar você e aqueles que ficam. Por isso, a verdadeira sabedoria está na partilha. Por isso, a felicidade está em viver em comunhão com o Pai, né, que nos dá os bens, e na partilha com os irmãos que temos, né, com os irmãos, nossos irmãos e irmãs, né, as outras pessoas, não só os irmãos de sangue, né, mas as outras pessoas. Por isso, é rico aquele que mais partilha. A verdadeira sabedoria nos leva a partilhar os dons recebidos e não guardá-los para si. Então, sábio é aquele que sabe administrar bem os seus bens, em função não só de si mesmo, dos seus, de sua família, de sua casa, mas aquele que sabe usar dos dons, dos bens, em favor dos outros. Não é pecado ser rico, possuir bens. Pecado é ser egoísta. Pecado é não partilhar. Pecado é não ser fraterno, né? Não ser solidário. Por isso a verdadeira felicidade está em Deus e não nos bens, né? Mas está em favor dos irmãos. Quem junta tesouros para si não é rico para Deus, não é rico diante de Deus. Por isso a verdadeira riqueza são os tesouros da caridade, da solidariedade, da partilha, da misericórdia, né? Do acolhimento, aquilo que o Papa Francisco tanto insiste com a nossa igreja, para que seja uma igreja em saída, que não olhe para o seu umbigo, né? Mas que olhe para fora, que seja por isso cativante, que acolha o pequeno, o pobre, né? O excluído. Então, nós precisamos construir uma sociedade não baseada na riqueza terrestre, terrena, mas uma sociedade que valorize os bens da solidariedade, da fraternidade, da caridade e da partilha. Por isso, a sociedade do Reino de Deus se organiza nesses elementos, né? Da solidariedade, da fraternidade e da partilha. E a gente vê que é tão difícil hoje esse elemento partilha, solidariedade e fraternidade. A grande tentação é viver, eu me colocar no centro e todos me servir. E Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, ser seguidor de Cristo, ser cristão, ser católico, né? Ser discípulo e discípula de Jesus, é saber partilhar, é saber servir a quem mais precisa. Amém.